Natália Ferrão, Pedro Ivo, Zé Elias. É liso, viu? Bueno. Menina é liso. Michael estaria já acertando o seu contrato com o Corinthians, tem um pré-contrato. A Lili Nascimento, nosso repórter, confirmou, né, que há uma conversa. O Michael, ex-Flamengo, vindo para o Corinthians. O Corinthians estaria disposto até, vou pegar aqui o valor. 60 milhões. 60 milhões. Ajuda. Bom jogador. Mas é para 60 milhões. O Corinthians hoje precisa de um jogador de lado de campo. É que você tem o Wesley ali, que você não sabe se vai sair, se fica. Agora, o Michael, ele já provou que ele joga, né? Ele entrega muito tecnicamente, né? É um moleque liso ali. Então, não é a primeira vez. É um ótimo reforço. Não é a primeira vez que falam de Michael no Corinthians. Tem que entender onde ele vai chegar, como vai pagar, quem vai pagar. Me parece que é o dinheiro da nova patrocinadora, né? Aí gasta tudo mas o 60 milhões para cenário nacional, a Natália falou, ele ajuda bastante. Mas não para 60 milhões. Ele ajuda bastante. Agora, eu acho um bom jogador, mas não para 60 milhões. Mas aí o presidente vem a público e fala que tem 57 milhões para gastar, é lógico. Mas o clube árabe vai falar o quê? Lógico. Ele vai querer dinheiro. Mas eu acho que é isso. Você está vendendo apartamento, o cara falou que tem 1 milhão. Você vai cobrar menos de 1 milhão no seu apartamento por quê? Exato. O presidente é impressionante. Tudo no Corinthians é bem complicado, né? A gente nunca sabe exatamente qual é o preço, quem é que paga, por que paga esse valor, por que falou esse valor de 57 milhões. Agora, tecnicamente, se entrar no grupo, se tiver à disposição do Ramon, é um cara que vai ajudar. O Michael ainda ajuda em cenário nacional. Sim. Também nada muito além de o craque, vai desequilibrar o Campeonato Brasileiro, vai colocar o Corinthians na briga pelo título. Não. Mas eu vou jogar uma pimentinha aqui para vocês. Joga com o Bubu. Vou jogar uma pimentinha aqui para vocês. Né? Vai ser o Michael do Goiás ou o Michael do Flamengo? Porque o Michael do Flamengo tinha um monte de jogador ao lado dele, que facilitava o trabalho dele. O Michael do Goiás era só o Michael do contra-ataque. Foi pro banco na decisão. Então eu joguei a pimentinha aí. Vai, Bubu. Eu vou falar da questão mental, que é a minha especialidade. Isso, eu gosto. Você entra na mente. Olha o braço, que a especialidade do braço é o físico. O pessoal aqui do estúdio adora. É o seguinte, o Michael é o tipo de jogador que ele precisa de um apoio, um amparo, questão psicológica. Sim, isso é verdade. Um chefe, um Jorge Jesus, sei lá, um cara lá que eu coloque na linha, porque ele tem facilidade para se empolgar demais e para se empolgar de menos. Então, assim, futebol ele tem talento, ele é um jogador diferente, né? Teve uma origem muito... Né, não fez base, né, assim e tal, né, demorou para explodir e tal. E aí ele é muito consciente, assim, né, questão social e tal. Mas então ele tem essa questão. E hoje, cada vez mais atleta, é importante você saber a saúde mental. Antigamente você falava assim, vamos contratar um jogador, vamos pesquisar, vamos fazer exame médico. Vamos ver se ele tem um problema, o joelho dele tá bom, o tornozelo tá bom, o cotovelo tá bom, a barriga tá tanquinho, vamos ver o peso do cara, não sei o quê. Hoje, você tem que analisar também atletas, também nesse aspecto mental. O cara, ele tá com fome? O cara tá motivado? O que ele ambiciona? Esse cara aqui, ele em momentos decisivos, ele responde bem, responde mal? Que tipo de amparo? Vou trazer um estrangeiro. Vários estrangeiros têm chegado no Brasil. Alguns não se adaptam, porque o cara não tem família, não tem amigos, o cara fica aqui, o cara fica sozinho, tal, entendeu? Então, o Michael, pelo que eu já pude acompanhar da carreira dele, e admiro ele pela vitória que ele teve na vida, tal, uma grande lição, não sei o que e tal, só que ele lidou com os extremos. De um cara que se apagou, ficou pouco aproveitado porque ele mesmo sumiu, né, e ficou ali no ostracismo, ali, não parecia nem jogador profissional, ou chegou a ser destaque, entendeu, de time top. Então, para mim, é uma aposta. O Michael é uma aposta. Mesmo com a rodagem dele. Mesmo com a rodagem dele. Não, e a rodagem em tese, quer dizer, vai pegando experiência e tal. Só que também ele é um jogador que depende muito de velocidade, de explosão. Isso uma hora... Tem grande jogador, o Miller, que é genial. O Miller, no começo, fazia 100 metros em 10 segundos. O Miller, quando apareceu o menino do Morumbi, que ninguém pega ele. Acho que até menos, hein, então, aí depois, o Miller não se limitou a isso. O Miller era tão craque, o Miller depois era rede de assistência, leitura de jogo e tal. O Michael não tem essa capacidade.
Então, uma hora, o corpo dele ele não vai ter a velocidade e a explosão que ele tinha no começo. Pra ficar correndo. Pra fazer isso, você já tem um Mbappé da Fiel, que é o Wesley. Então, assim... ele é assim agora. Então, eu acho assim... Ó, o Braz fez assim, ó. Também acho um valor salgado, agora o dinheiro não é meu, não sou eu que vou pagar, então paga o quanto quiser no jogador, entendeu? O cara paga. Assim, é bom jogador, mas só para te dar uma informação, 60 milhões, quer que eu te dê uma outra? Vou te dar uma outra informação. O Corinthians estaria também conversando com o Gonçalo Plata, mas aí é uma outra. Equatoriano, que joga no Al-Sadd para pagar, sabe quanto? 45. Não, eu acho que não, Timão, hein? Com 100 milhões, né? 105 milhões. 105 milhões você não consegue contratar um lateral esquerdo, você não consegue contratar 2 jogadores de lado de campo, você não consegue contratar um atacante. Como o lateral esquerdo que o Zé falou. Pô, mas não, lateral esquerdo e lateral direito. Você vai gastar 105 milhões em 2 jogadores? Você já... Pelo amor de Deus, eu não gosto de falar números, mas já gasta quanto com o Coronado? 2 conto. Por mês, mas o total do contrato do Coronado, quanto gasta? Sabe, assim, não dá pra... Eu, particularmente, não consigo entender. De novo, eu volto a colocar esse negócio. Uma coisa era o Michael no Cruzeiro, no Goiás, e outra coisa era o Michael... Inclusive, o Michael no Goiás era o Michael e Bruno Henrique, não era? Era Michael e Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique foi pro Flamengo e o Michael ficou. Né? Depois o Michael foi ao Flamengo. Como o auge, acho que, do Michael foi no Flamengo. Pelas jogadas, pelos gols. Qual era o time do Flamengo que ajudava? E eu não estou dizendo que eu acho que... Michael e Eric. O Bruno Henrique era do Santos. O Eric foi pro Palmeiras, depois foi pro Japão. Isso aí. O Bruno Henrique estava no Santos. Bruno Henrique estava no Santos. É que o Bruno Henrique veio também do Goiás. Veio do Goiás, Mas assim, eu acho que com 105 milhões você consegue contratar... quero contratar o Michel. Beleza, então contrata o Michel por 45, né? Mas eu não entendo essa política. Pedro, eu tenho 57 milhões no caixa, eu falo assim, olha, eu tenho 57 milhões para gastar... Não, eu sou um empresário de futebol. Aí o presidente fala assim, eu tenho 57 milhões para fazer uma contratação absurda. Então me dá ele aqui. Então me dá 57 milhões, tá beleza. Não precisa me pagar 40. Eu achava que ele valia 40, mas como você está falando que você tem 57, eu quero 57. Eu acho que pro que você fala de mercado, pro que você fala de mercado, 60 milhões... Eu acho que é um jogador que você contrata para ele resolver essa temporada. E eu não vejo exatamente o Michael com esse potencial. E nem falo só pelo ponto que o Bubu abordou. Eu acho que o Michael, sim, ele já teve problemas lá atrás, de questões de comportamento. Ele falou abertamente em algumas entrevistas sobre chegada no Flamengo, sabe, aceitação, depois abraçado pelo grupo, como ele se reinventou ali dentro, como ele se sentiu bem ali dentro, até a evolução dele passa por isso. Ele é um cara que foi para fora, ele voltaria para um país que é o país dele. 28 anos ele tá. E aí você precisa pensar, ele tem um outro ponto de interrogação sobre qual seria o seu desempenho. Eu nem acho que hoje ele sofra tanto com isso. Acho que hoje ele tem um outro Michael. Só que você desembolsar isso, com as necessidades de elenco que você tem, eu não sei se é exatamente o alvo do Corinthians. Pode dar certo, pode ter espaço, que pode resolver algumas partidas ou algumas carências do elenco do Corinthians, tudo bem. Agora, se esse é o valor que você tem para investir, você ir num jogador só que não necessariamente vai pegar e fazer assim, vai trocar a prateleira do seu time, eu não sei exatamente não. Você quer ver uma outra? Rapidinho. Por exemplo, eu acho que ele entrou e ele que está dando esse peso, essa consistência para o meio campo, que é o Alex Santana. O dia que ele não joga, como foi o último jogo? Verdade. E não custou 60 milhões. Não custou 60 milhões. Não falou também quanto custou. Né? Não custou. E você não tem, hoje um substituto, porque o Ranieri já está sendo jogado lá para trás. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que eu sinceramente, sabe, você fica, como é que funciona? Eu tenho 57, eu falo que tenho 57, aí eu vou atrás de um jogador de 60, aí depois eu vou atrás de um jogador de 45, só que aí tem um mosquito que entrou com liminar porque você não pagou direito de arena. Sabe, tem umas coisas assim que eu não consigo... É difícil de entender. São antagônicas, é mais complicado. Parece que tem outros clubes interessados, né? Sim, mas eu acho que com esses 60 aí, vai pro Corinthians. Tava falando, né? 60 milhões. Bom, vamos... O que eu falei do Palmeiras, que o Palmeiras matematicamente pode sair do G4, porque Fortaleza e Cruzeiro têm jogamentos, o caso do Corinthians é curioso, porque atrás do Corinthians tem times com jogos a menos. Então põe aí uma pontuação um pouquinho maior aí para times que estão no Z4, passam o Corinthians. Rodrigo, você falou dos lances
polêmicos. Cuiabá Vamos tem jogo a rodar aqui menos, os lances Fluminense. polêmicos. E aí eu quero que o senhor diga aqui, ó, isso aí não foi pênalti. Foi pênalti isso aí Esse ou aí não? foi porque ele desvia. Tá, né, Zé? Não é que ele desvia, ele bota a mão pra defender. Então, pô. ele faz uma defesa, então isso aí é pênalti. Pronto. Não pode jogar vôlei. Agora o outro é discutível pra mim, bem Pra mim, discutível. o outro é muito A pênalti. gente vai debater aqui sobre Vamos debater. esse aí, acho que não tem discussão. Mas Esse aí Vamos todo falar, mundo né? concorda que foi pênalti, Não. né? Isso aí não é pênalti. Eu não sei nem porque ele levantou a mão ali, Zé. Deu uma... Aliás, é uma bela defesa, hein? Defendeu bonito, né? Então esse foi pênalti pra todo mundo, ninguém discute. Agora o próximo, o Rodrigo Bueno tem uma tese Queremos que ele vai ouvir. apresentar aqui no tribunal. Vamos lá, Zé. Vai, Rodrigo Bueno. Não foi pênalti pra você. Eu tenho uma pergunta pro Gugu antes da tese dele. O André Ramalho toca na bola? Não. Ele toca onde? Vamos ver. Na perna do Paulinho. Vamos ver. Agora, ele Ele toca. pega, pô. E toca Tá onde? tendo toque. Tem o contato, gato. o contato veio, mas assim, não é encostou. Futebol você pode encostar, né? Pô, mas você sabe assim? disso, né? Futebol você pode encostar no outro, não é que você encostou no outro é falta. Então, não é todo contato que é faltoso. E não sei se esse contato é pra essa queda toda lá. Ele já vai pulando ali, entendeu? Então, por exemplo, assim, esse. Tá tentando pular o zagueiro que tá chegando. Então, se ele pulou, azar dele lá. Se esse Então, ó, contato é pra essa queda toda, então o Pra errado mim- no lance é o Paulinho. Então, não, pra mim, tá. eu não marcaria esse pênalti. Isso que você ainda não falou do Então, por exemplo- do tranco do Fagner pra ele perder, pra ele desequilibrar e chegar antes. Então, esse, tem dois nesse aí. lance aí pra Fagner- mim, eu o não, Fagner eu não dá marcaria nele o pênalti. e o Alex- Pra o- mim, o Ramalho dá, no- a bola dá o tapa na frente ali, e aí depois ele, né, claro, o André Ramalho é imprudente ali com o lá. carrinho, permite, e aí o cara é malandro. É que eu sou atacante, né? Eu já cavei Entendi, mas muito. isso aí não é pênalti. Pra mim, nesse lance, eu não daria pênalti, não. Não daria pênalti. Não daria pênalti. Entendi. Pô, eu não acredito. Aí depois a gente reclama da Agora, arbitragem. se eu fosse o Paulinho, eu cavaria, meu, ó, daria um pulo ali, um saltinho ali. Ele ó. tá Depois a ajudando? gente reclama da arbitragem. Uma perna embaixo e em cima. Calma aí, se voltar um pouquinho, porque se essa câmera se voltar um pouquinho, o Fagner faz o trampo pra ele chegar. O Ramalho achou que não ia precisar, que era só cercar. Ele não viu ele chegando e quando viu já era tarde. Teve que dar o carrinho, quem prudente. Mas tem contato. Carrinho dentro da área que você pega o pé do jogador com a bola, É o não é risco contato que de você jogo, corre. né? Pelo amor de Deus. O Bubu, você tá Pênalti. com uma carinha de que viu a imagem e quer falar que foi pênalti e tá tentando Eu segurar. gosto de brigar com a imagem. Entendi. O legal de a Então imagem você é não você... pode reclamar da arbitragem. Tá ajudando, Zé. É Olha lá. difícil você brigar com a imagem, né? Eu tô tentando Vai aqui. ter que árbitro que faz isso, você tá fazendo igual. Então, eu tô sendo VAR, tô na Entendi. posição de VAR. Entendi. Então, nesse caso, eu chamaria, o árbitro marcou Olha. em campo, eu chamaria, olha, dá uma olhada aqui, porque eu acho que tem uma cavada. Acho que tem uma cavada aí, ó. Mas o árbitro de vídeo também entendeu que foi pênalti. Eu fico imaginando um VAR com o Rodrigo Bueno comandando o VAR. Vamos de Corinthians. A Lili Nascimento chegando também com as informações. Corinthians que nesse meio de semana recebe o Grêmio nessa primeira partida de oitavas da Copa do Brasil. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Beijo pra você. Oi, Gláucia, beijo pra você. Amigos do estúdio, fãs de esportes. Pois é, o torcedor corintiano saiu bem insatisfeito desse jogo, não só por ter voltado para São Paulo sem nenhum pontinho, mas pelo que o Corinthians apresentou em campo, né? Foi o mesmo sentimento que o técnico Ramon Dias passou ali na coletiva de imprensa, de que o Corinthians merecia, sim, um resultado diferente, buscou a todo momento, mas de fato ele encara a primeira derrota em 4 jogos como técnico do Timão. Apesar de ver essa evolução em campo da equipe, a situação do Corinthians ainda é muito complicada no Campeonato Brasileiro. Tá fora do Z4, é o 15º com 19 pontos, mas essa rodada foi muito ruim para o Corinthians. Os adversários da parte de baixo venceram, então o Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento e olha, tem time que está logo abaixo do Corinthians que tem jogos a menos, portanto é preciso aí foco total no Campeonato Brasileiro. Foco total não sei se dá para falar, porque já no meio da semana tem Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena pelo jogo de ida e tá uma partida complicadíssima aí que o Corinthians vai encarar e é claro que o torcedor estará lá na Neoquímica Arena para dar todo o apoio para esse Corinthians que se reforçou na janela. Os jogadores já chegaram jogando. Alex Santana, Charles, André Ramalho, o
próprio goleiro, o Hugo, também já chegou, já foi como titular e o Corinthians ainda está de olho no mercado. Por quê? O Ramon pede uma peça no ataque. Então, uma informação que foi divulgada primeiramente pelo nosso colega Rodrigo Vessoni e eu consegui confirmar com pessoas do Corinthians. Há sim um interesse na contratação do atacante Michael, 28 anos, tá jogando pelo Al Hilal, então ele conseguiria uma liberação aí nessa janela de transferências. O Corinthians teria que desembolsar um valor. E aí a gente lembra que quando o Corinthians assinou com a patrocinadora Master, pelo menos aí 57 milhões de reais devem ser destinados a contratações. Então o Corinthians está aí no mercado em busca dessa peça de ataque que o técnico Ramon Dias já vem pedindo há algum tempo. Vai tentar contratar o Michael, que está no Al Hilal. Volto com vocês aí no estúdio. Gláucia, beijo. Obrigada, Lili. Beijão para você, trazendo as informações do Corinthians. A gente já fala até dessa parte de mercado. Vamos antes com esse Corinthians nessa oitavas de final de Copa do Brasil. É óbvio, né? Não vai dar para tirar tanto a atenção do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, embora esteja ali um pouco mais acima da zona de rebaixamento, ainda é uma preocupação. A Mari bem pontuou, né? No início já impacta ali com o Ramon, mas agora também deu uma estacionada, então precisa manter a atenção. Mas começa essa disputa em casa contra um Grêmio e é óbvio que também possibilidade de brigar por título em temporada. É claro que o clube também vai falar que tem essa pretensão, né? E eu acho que a Copa do Brasil é uma delas. Já vem também com a bagagem do que foi o encontro dos dois no Campeonato Brasileiro semana passada, né? Também aquela questão de arbitragem, Renato Gaúcho. Falando em reforços, a Lili traz a informação aí de um interesse no Michael. A gente tem números dele, inclusive, né? Pelo Al Hilal nessa última temporada, 52 jogos, 47 como titular, 11 gols, 9 assistências, 203,2 minutos para participação de um gol. Conhecido aqui no futebol brasileiro, passagem pelo Flamengo, enfim, Michael também neste mundo árabe que a gente fala tantas vezes o quanto é difícil negociar por lá, por conta de custos e tal. Os nossos companheiros de Globo